E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai fazer um especialzão CD Projekt Red porque a gente vai jogar dois jogos da empresa dentro aqui do nosso celular. Quer dizer, jogar é uma palavra muito forte, a gente vai tentar abrir dentro do S23 Cyberpunk e The Witcher nova geração. Isso mesmo galera, esses dois jogos que estão na biblioteca do PS5 e do PS4 a gente vai tentar executar em apenas um celularzinho. Ainda mais aqui o Cyberpunk, né rapaziada, que é totalmente voltado para nova geração por conta do SSD e tudo mais. E o The Witcher que justamente a gente não está mais utilizando aquele The Witcher antigo, né rapaziada, que era já justamente do PS4 e dos PCs da época ali de 2015, agora a gente vai utilizar o The Witcher nova geração ou Next Gen Edition, que é justamente um The Witcher muito mais pesado, que demora até pra rodar em certos PCs, então assim galera, vai ser uma barra bem pesada pra gente poder executar aqui. Pra gente poder fazer isso galera, a gente vai estar utilizando o Emulator Frost, que é justamente uma modificação daquele Emulator comum que a gente tem, porém com algumas adições a mais, como por exemplo aqui na nossa aba do container, vamos ter aqui mais opções de DXVK pra gente poder estar utilizando, como por exemplo a DXVK mais recente, que é a 2.4.1 Async ou Async, várias outras correções também dentro da própria Wine que já vou mostrar para vocês, mas a gente também tem aqui um outro suporte muito especial, que é claro o suporte da nova versão do Box 64, que é a versão 0.3.1. O PixAB compilou essa versão com o suporte a AVX chegando aqui para as Box 64, rapaziada, então assim, o PixAB foi um cara maluco que conseguiu trazer esse suporte da VX e que tecnicamente daria pra gente abrir emuladores como por exemplo de Xbox 360 e de um RPCS3, por exemplo, pra gente poder jogar jogos de PS3 dentro dele. O problema é que ela ainda não está muito bem incorporada aqui dentro do Emulator, então a gente tem que esperar um pouquinho, ou o Bruno, né, que é o desenvolvedor original do Emulator, trazer as atualizações, ou a gente esperar a boa vontade do Mobox, do Olegos, de trazer aí o novo Mobox já com suporte da Box 64. Dito isso, galera, as configurações utilizadas para a gente rodar esse Cyberpunk foram aqui um pouquinho customizadas, ok? Principalmente aqui na questão de resolução, porque a gente teve que colocar uma resolução um pouquinho menor, de 960 por 544, e é claro, a DXVK, como vocês já puderam ver, está na versão 2.3.1. Junto aqui também com a nossa configuração de guia avançada, a gente colocou tudo aqui basicamente no modo compatibilidade, e aqui um Startup Selection no modo agressivo, ok? Agora sim a gente já pode abrir o nosso container. Lembrando, como sempre, galera, de vocês utilizarem um cooler, porque assim, celulares esquentam pra caramba e ainda mais rodando os jogos de PCs, vocês já devem imaginar o que acontece, esse S23 vira um forno e o Throttling começa a atacar, então é sempre muito bom a gente utilizar coolers, ok? Esse daqui, que é o B6X, já saiu de linha, temos aí agora o B7X, que tá fazendo um grande sucesso na Octo, e se você utilizar aí o cupom do Autoridade Free, você vai conseguir aí R$25 de desconto, galera, já é muito desconto aqui pra um cooler como esse daqui, e que, cara, faz toda a diferença se você quiser jogar jogos de PCs no seu celular, ok? E lembrando, ele é totalmente magnético. Dito isso, agora estamos já aqui dentro da nossa Wine, né, galera? Como vocês podem ver aqui, se meu celular fazer a grande graça de focar. Mas enfim, aqui na nossa guia do Start, vocês já vão poder ver logo de cara que temos muitas personalizações diferentes, como por exemplo, testes de D3D. Temos aqui também os fixes para você justamente adicionar coisas como limitar o FPS ou então sem limite de FPS. Temos aqui também game fixes, que são para jogos específicos, como por exemplo o Oblivion, Tomb Raider e vários outros. GST para você poder colocar aí as suas configurações, Wine 9.2 Patch e também algumas outras configurações de X-Input para caso algum jogo não esteja funcionando direitinho. Temos também como utilizar o Input Bridge diretamente por aqui, porém como o Emulator já suporta aqui o controle na tela e até o suporte do X-Input, a gente mal precisa do Input Bridge, e é claro, na guia de install, rapaziada, é onde a gente vai mais querer utilizar, principalmente para executar o Cyberpunk. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas pelo menos no Emulator básico, né, o Emulator normal aí, ele não tem o suporte da DirectX 12, rapaziada, porque a gente precisa manualmente lá trocar um arquivo da VKN 3D, e às vezes fica muito dificultoso da gente jogar vários jogos que seriam DirectX 12, como por exemplo os novos Resident Evil, ou simplesmente colocar aqui um jogo como Cyberpunk para rodar dentro dele. E é justamente por conta disso que eu estou utilizando o Emulator Frost. A gente já tem como colocar aqui a VKD 3D diretamente por aqui e ainda utilizar fixes para caso ela não esteja funcionando com o seu jogo DirectX 12. E é claro, a gente também vai ter toda aquela mesma possibilidade de vir aqui no seu Task Manager, poder ver aí os processos rodando em segundo plano. Temos aqui também o Input Controls
jogos com o Virtual Gamepad, para caso você não tenha um gamepadzinho para você poder utilizar. Então é tudo como se fosse um eleitor normal, rapaziada, porém com algumas adições a mais e, é claro, algumas pequenas correções que o Bruno ainda não fez para a base do Inlator 7.1. Mas bom, galera, simbora aqui começar os nossos testes, né? Chega de enrolar, já falei pra caramba. Vamos começar aqui com o nosso querido The Witcher 3, galera. Bom, o The Witcher, ele é bem peculiar, galera. Na versão antiga que a gente utilizava, né, antes do update da Next Gen, ele conseguia abrir, porém ele tinha muitos problemas, mas a gente conseguia rodar ele num celular como o S23 por volta ali dos seus 28 a 30 FPS, com várias quedas aí para 17, 16, ou seja, o jogo tava bem realmente inconsistente. Com esse update de Next Gen, é claro, o jogo ficou insanamente mais pesado, tanto é que a gente vai precisar utilizar a resolução de 544p para conseguir executar. Antes a gente jogava o The Witcher em 720p e, bom, já era muito melhor porque era em HD. Vamos fazer um teste primeiramente aqui da versão com DirectX 12, galera, para justamente a gente já poder utilizar a VKD3D dentro dele e saber se tá tudo funcionando. Vamos vir aqui até o nosso instalador, que tá lá naquela parte de baixo. Como vocês podem ver, o nosso The Witcher já está aqui, galera. Agora é só a gente vir aqui na nossa guia de start e primeiramente a gente tem que instalar o VKD3D. Eu vou estar utilizando aqui o VKD3D na versão 2.12, ok? Que é a versão mais recente. E se ela não funcionar, a gente só clica aqui em Fix VKD3D para justamente ela voltar a funcionar, ok? Então a gente vai clicar aqui primeiramente para instalar essa versão 2.12. Vamos tentar abrir aqui o nosso The Witcher, né, galera? Não sei se ele vai abrir, então por isso que a gente vai colocar aqui o nosso Task Manager justamente para ver isso. E olha só, ele já crashou. Então o que a gente tem que fazer? Voltar lá na nossa guia do Start, Install e vir aqui agora na VKD3D e arrumar um fix para ela. Com esse fix, agora talvez a gente seja um pouquinho mais capaz de abrir o nosso The Witcher. Vamos voltar aqui no nosso Task Manager e ver se ele já está abrindo. Bom, ele já está abrindo, né, galera? Agora é só a gente aguardar o nosso jogo realmente rodar. Pra gente ver isso é muito simples, você só vem aqui no seu Task Manager e vê, rapaziada, se ele está começando a contar aqui um pouco de memória dentro do seu dispositivo. Porque, galera, esse The Witcher aqui, ele tem uma tendência a crashar quando tá chegando ali por volta dos seus 1,60 GB e pouquinho. Vai acompanhando aqui pelo Task Manager se o processo do The Witcher 3 está começando a consumir mais memória RAM. E ele demora pra caramba pra abrir, então a gente vai ter que esperar realmente ele executar. Olha só, já subiu aqui pra 1.30, agora a gente tem que ver se ali no 1.60 ele vai crashar ou se ele vai continuar. Nesse caso, galera, o nosso jogo até abriu e está funcionando, como vocês podem ver pelo contadorzinho de FPS. O grande problema nosso é que a gente realmente não consegue ver nada, porque ele tá todo escuro. Inclusive, até se eu aumentar o volume, dá pra ouvir o nosso jogo funcionando. Porém, a tela fica completamente escura e, bom, é isso que acontece, não dá pra gente ver nada. Ou seja, DirectX 12 não dá pro nosso The Witcher, a gente vai ter que sair daqui e tentar abrir pelo menos ele na DirectX 11. Bom, galera, já que na DirectX 11 o nosso jogo já abriu e dá pra gente ver o que está acontecendo dentro dele. Inclusive, graças aqui ao nosso querido Winlator Frost, a gente também tem aqui um pouquinho mais de detalhes, como por exemplo a utilização da nossa GPU, além, é claro, também do nosso contador de FPS do próprio Winlator, ok? É claro, eu coloquei todas as minhas configurações gráficas diretamente no modo mais baixo possível, então vamos ver aqui se tem alguma forma da gente jogar esse jogo. Infelizmente, a versão DirectX 11 não tem o mesmo suporte a outras tecnologias de upscaling como a do DirectX 12, rapaziada. Então nada da gente colocar um FSR ou até um gerador de quadros aqui, porque simplesmente não temos o suporte para fazer isso, ok? Então a gente tem que voltar. Vamos tentar aqui iniciar um novo jogo diretamente aqui no modo Hearts of Stone e vamos começar aqui um joguinho novo do The Witcher 3, só pra gente ver se dá pra gente jogar alguma coisa. E bom, galera, o nosso jogo finalmente abriu, porém já esse contador de FPS não está mostrando uma notícia muito boa. E bom, vocês se lembram quando eu falei e avisei que o nosso The Witcher nova geração era bem mais pesado do que o The Witcher antigo, galera. E cara, de jogar um jogo que antes a gente conseguia jogar por volta dos nossos 28 a 30 FPS e agora ele roda a 12 FPS com 100% de utilização da nossa GPU, não está sendo fácil aqui para o nosso querido Galaxy S23, né, galera? Olha só, o gráfico, é claro, tá realmente bem incrível, cara, é muito melhor
do que qualquer outra coisa que a gente já viu dentro de um celular Android, mas tá realmente difícil da gente conseguir ver alguma coisa, porque, cara, ver alguma coisa não, né? Pelo menos jogar alguma coisa pela questão desse FPS. O jogo está bem abaixo do FPS que a gente gostaria de jogar alguma coisa. Lembrando, sempre tem aquele louco que vai falar que dá pra jogar, mas, cara, não dá pra você experienciar a história do The Witcher com 15 FPS. É claro, você pode tentar, não seria o mais recomendado, mas dá pra você fazer. Inclusive, deixa eu só dar uma aqui meditada pra gente poder trocar esse horário aqui da meia-noite pra uma área com um pouquinho mais de sol, né? Então vamos ver aqui como é que está a performance de dia, porque geralmente com mais raios solares, mais gráficos, mais reflexos e tudo mais. Vamos ver aqui se muda alguma coisa e não, basicamente nada, né, galera? A gente ainda tá tendo os exatos mesmos 13, 14 FPS que a gente tava tendo anteriormente. A diferença é que agora dá pra gente ver aqui o bruxão e agora dá pra gente perceber bastante o que esses 12, 13 FPS fazem com o nosso jogo. Fica bem ridículo pra você jogar, mas tá aí. The Witcher nova geração está abrindo dentro do nosso celular. Abrindo, né, galera? Mas, assim, uma coisa que eu tô notando é que ele parece estar muito melhor do que a versão antiga dele, não no quesito de FPS, obviamente, a versão antiga rodava, sei lá, 28 FPS, esse daqui, galera, ele tá pelo menos mostrando uma consistência, o antigo mostrava uma inconsistência gigantesca no seu FPS, enquanto esse daqui a gente já consegue perceber uma consistência melhor, e é claro, a taxa de quadros ali, apesar de estar em 15, 14 FPS, parece-me que está rodando ligeiramente melhor do que o que estava rodando em 28 lá na outra versão. Ok, galera? Então, assim, como vocês podem ver, dá pra você abrir o The Witcher nova geração, ele vai rodar até certo ponto, mas não com um FPS tão jogável assim, mas se você quiser jogar, você pode tentar. Mas agora, galera, a gente vai pro nosso próximo desafio, que é rodar o Cyberpunk. E, cara, na internet você acha muito poucos vídeos sobre o Cyberpunk rodando no Emulator. A maioria que você vai encontrar é de vídeos no Mobox, inclusive eu já fiz vídeo no Mobox rodando esse jogo, e, cara, tem vários outros vídeos ensinando a você deixar o seu Cyberpunk um pouquinho mais leve para ele pegar ali uns 30 FPS. Aqui a gente está utilizando o Cyberpunk na resolução normal, sem nenhum tipo de modificação, ok? Mas eu também tenho aqui uns arquivos para deixar ele um pouquinho mais leve, então a gente vai testar logo depois. O Cyberpunk é a mesma coisa que o The Witcher na DirectX 12, então a gente pode vir aqui diretamente na nossa guia de install e a gente precisa vir aqui na VKD 3D e pelo menos utilizar aqui o Fix, né? Já que a gente já instalou aqui a VKD 3D 2.12, a gente só utiliza aqui o Fix mesmo, só para ele poder instalar aqui o Fix e a gente conseguir abrir o nosso Cyberpunk sem nenhum tipo de problema. Basicamente a mesma configuração do The Witcher, vamos aqui abrir ele novamente e já puxar aqui o nosso Input Controls. E aqui, galera, agora no nosso Task Manager a gente já vai poder ver o Cyberpunk abrindo, ok? E ele tem a mesma peculiaridade do The Witcher, se ele não crashar em 1.60 GB, quer dizer que ele vai abrir, olha só, a gente já passou aqui para os 2 GB, a nossa tela lá no fundo já ficou preta e o nosso jogo já está finalmente abrindo dentro do nosso celular, galera, isso mesmo, Cyberpunk dentro do nosso Emulator. Já que agora nas nossas abas de configurações, galera, o Cyberpunk, diferente do The Witcher da versão do DirectX 11, a gente já tem aqui um jogo que está na DirectX 12, é um jogo voltado para a nova geração de consoles e, cara, é um jogo extremamente pesado até para PCs, tem muitos PCs que penam para rodar. Então é claro que eu coloquei aqui todas as nossas configurações gráficas no mais baixo possível e, é claro, também o AMD no Fidelity FX Super Resolution, ok? Então é esse que a gente vai estar utilizando com o modo também Ultra Performance ligado. E aqui estamos, galera, na tela de carregamento do nosso Cyberpunk, a gente já pode ver ali a questão de FPS dele nessa aba e olha só, galera, a gente realmente conseguiu abrir o Cyberpunk dentro dos nossos celulares com o Emulator, ok? E o melhor de tudo, com o suporte aqui do nosso X-Input, então a gente não precisa ficar penando com aqueles diversos controles diferentes aí do Input Bridge ou coisa desse tipo, igual a gente fazia lá dentro do Mobox, ok, galera? E olha só, é claro que a resolução não está uma das boas, a gente está rodando em 544p, com o AMD Fidelity FX trazendo assim para uma resolução de 320p praticamente com o modo de upscaling. Então, cara, tá realmente no mínimo do mínimo do mínimo que a gente poderia rodar esse jogo. E olha só, a gente tá conseguindo pegar por volta dos nossos 9, 8, 10 FPS. Tá uma experiência não jogável, obviamente, né, galera? Mas isso daqui é dentro de um interior. Vamos tentar sair aqui dessa tela só pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa a mais, ok? E bom, galera, tava pegando ali por volta dos nossos 6, 7 FPS dentro dos interiores.
Agora então, tá tentando pegar pelo menos algum FPS que se preze, galera, porque a gente tá rodando esse jogo a exatos 3, 4, 3 FPS, então definitivamente não é uma experiência relativamente jogável, não pelo menos tanto quanto era o The Witcher 3, né? O The Witcher 3 a gente ainda tinha uma leve consistência de quadros, esse daqui a inconsistência está brabíssima. E é claro, rapaziada, o Emulator tem menos performance do que o Mobox, porém a gente tem mais facilidade para fazer algumas configurações do Emulator do que dentro do Mobox. Mas olha só, tá em 5, 10, 5, nem 10, né? 5 FPS apenas, e a gente não consegue fazer muito mais para melhorar essa questão. Então assim, teríamos uma margem de melhora se a gente colocasse aí as modificações. É isso que eu vou fazer no meu PC rapidamente e daqui a pouco eu já volto aplicando todas elas. Bom, infelizmente, toda vez que agora eu tento abrir o nosso jogo, ele não está mais abrindo com as modificações, então eu acho que alguma daquelas modificações não está funcionando nessa nova versão do Cyberpunk. Então, galera, por enquanto, são aqueles 4 FPS que a gente vai ter para executar o Cyberpunk dentro do Emulator. Se a gente fosse utilizar lá o Mobox, muito provavelmente a gente teria mais FPS, mas por enquanto, né, galera, é o que a gente tem para hoje, ok? Mas já é muito importante a gente saber que o Emulator já está capaz de abrir, é só aí o Bruno conseguir corrigir essa questão da VKD 3D dentro do Emulator para a gente conseguir abrir mais jogos do DirectX 12. E o Cyberpunk é um excelente exemplo para a gente começar a rodar jogos da DirectX 12 dentro dele. Então a gente pode testar alguns outros como um Resident Evil Village ou coisas desse tipo para jogar dentro dele. No geral, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do Emulator Frost, do Cyberpunk e também aqui do nosso The Witcher, não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal aqui também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!